Oi gente, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre parto humanizado. Toda vez que eu falo que eu gosto de parto humanizado, que eu sou a favor, vem alguém me pergunta, mas o que é parto humanizado? Parto humanizado é parto normal? Parto humanizado é parto na banheira? É parto em casa? Não necessariamente. Então, pra gente entender direitinho esses conceitos, vem assistir o vídeo comigo pra eu explicar mais ou menos pra vocês o que é a humanização do parto. Quando a gente vai falar de parto humanizado, eu acho que a gente não pode só classificar um tipo de parto como parto humanizado. A gente tem que pensar no processo de humanização do parto, que é o que esse movimento tem buscado. Não é um tipo específico de parto. O parto humanizado pode ser um parto normal, que é o que geralmente as mãezinhas nesse sentido procuram, mas às vezes pode ser necessário uma cesárea. E tem maneiras de humanizar uma cesárea também. Então a gente tem que falar de um processo de humanização. E o que é humanizar o parto? A gente, na verdade, quer voltar a que o parto seja uma coisa que era antigamente, alguma coisa natural, fisiológica, né? Um momento entre a mãe e o bebê que se desenvolvia numa comunidade, de maneira natural, sem tanta medicalização. É claro que a medicina é excelente e criou alternativas para muitos problemas que se tinham, soluções para coisas que aconteciam durante o parto, no pós-parto e que necessitavam de ajuda médica. Mas eu acredito que acabou se criando um excesso de intervenções e medicalização do momento do parto e perdeu um pouco a essência. Então acho que humanizar o parto basicamente é, em primeiro lugar, acreditar no parto normal como um evento fisiológico. O parto natural é um evento que vem acontecendo desde a existência da humanidade e eu escutei uma frase um tempo atrás em um congresso de parto humanizado que eu acredito muito, que é: se a gente não tivesse preparado para o parto normal acontecer, nossa espécie não tinha evoluído e chegado até onde a gente chegou. Então acho que é respeitar essa fisiologia. Outro passo importantíssimo da humanização do parto é que o protagonismo do parto passa para a mãe e para o bebê. Esse momento não é sobre o médico, não é sobre a equipe, é sobre mãe, bebê e a família que ela escolher estar junto com ela. Então a gente tem que deixar que esse momento aconteça de maneira mais especial possível para eles. Deixar que essa mãe tome as decisões em relação ao que ela quer nesse parto, deixar que essa mãe tenha autonomia sobre o próprio corpo e o médico vai ficar lá como espectador. O médico e a equipe em geral vai prover uma assistência se necessária. É tentar evitar ao máximo esses assistências e procedimentos que sejam desnecessários para essa mãe. Médico nem equipe nenhuma faz parto. Quem faz o parto é a mãe. A gente só tá lá para assistir e orientar e, se necessário, intervir. O terceiro ponto do parto humanizado, que é o que a gente estava conversando, é respeitar as escolhas da mãe e do casal. Sim, a mãe tem, por lei, direito a ter acompanhante. Então é respeitar que os acompanhantes estejam presentes, preparar essa mulher durante toda a gestação para que ela acredite no próprio corpo, para que ela acredite que a escolha dela pode ter um resultado bacana. Então é dar todo esse tipo de assistência desde o comecinho da gravidez, encorajando essa mulher a viver essa experiência. Quem já teve a oportunidade de vivenciar um parto humanizado, sabe como é uma experiência transformadora e diferenciada para a mãe e para o bebê. E acho importante a gente ressaltar que quando a gente está falando de humanização do parto, a gente não está falando de uma ideia muito louca, uma ideia radical. A gente está falando de uma coisa muito simples e que tem respaldos científicos importantes, tá? Então tem toda uma literatura que apoia o parto humanizado, que apoia que a gente diminua as intervenções. Então não é nada da cabeça de ninguém. Eu já escutei assim, olha lá, a louca do parto normal, a louca do parto humanizado. Então eu acho que a gente como ser humano tende a fazer uma coisa. Quando a gente não compreende uma coisa, a gente taxa as pessoas que gostam de louca e não vão se informar. Então eu vou contar pra vocês um pouquinho como foi que eu conheci o parto humanizado e por que eu vejo os dois lados e sei o tanto que é importante a gente se informar sobre isso. Então eu fiz uma residência super legal, uma residência que me deu bastante respaldo, mas que infelizmente na residência o tipo de parto que eu via, assistência de parto que eu via, não era uma assistência humanizada do parto. Não é que era uma coisa horrorosa, mas acontece que não tinha esses preceitos, esses conhecimentos do que é humanizar o parto. Eu terminei minha residência achando que aquilo era a realidade normal. Tanto na faculdade, na residência, foi o que eu conheci. Então pra mim era tudo que eu sabia sobre parto, era o que eu tinha conhecido. Eu dei meus plantões fora, fazia assistência da maneira que eu achava que era correta, que eu achava que era melhor pra mãe e pro bebê. Até que um final de semana, uma pessoa que ia avaliar um hospital que eu trabalho em relação à adequação ao parto humanizado, parto adequado, estaria presente no meu plantão. Eu me lembro que eu fui pro plantão pensando, nossa, que droga, eu vou ter que fazer esse plantão e fazer esses partos sem intervenção e fazer as coisas tipo
bebê ficar lá evoluindo em trabalho de parto um tempão, vai ser um horror. Bom, gente, eu falo pra essa pessoa, que é a Lídia, inclusive, se você estiver assistindo, um beijo pra você, que ela me deu tapas na cara de amor. Primeiro porque ela foi uma pessoa super querida, foi uma pessoa super que compreendeu que eu não tinha conhecimento da área e em momento nenhum ela quis bater de frente comigo. Pelo contrário, ela foi da forma mais amorosa do mundo me mostrar como era possível existir um outro tipo de procedimento de parto do que eu tava acostumada a viver. Então eu fiz com ela alguns partos nesse final de semana e foram todos incríveis e todos com respeito e com uma emoção muito grande. E eu vi no olhinho daquelas mães, naquele primeiro momento entre mãe e o bebê, uma coisa que me emocionou demais. Essa experiência foi tão intensa pra mim que eu ficava querendo que nascessem outros bebês pra eu poder sentir de novo essa emoção, pra eu poder vivenciar de novo esse momento. Então foi uma coisa muito marcante pra mim e eu falo que foram tapas de amor, tapas na cara de amor. E foi aí que eu abri meu universo pro parto, pra humanização do parto, que eu vi que existia uma maneira diferente de assistência, que eu não poderia pegar tudo que eu aprendi na faculdade, que isso não servia para todas as pacientes, que cada pessoa é individualizada, que a atenção é importante. Foi aí que eu aprendi e comecei a ir atrás de me envolver, de descobrir um pouco mais sobre esse processo de humanização. Então eu acho importante duas coisas para ser dita. Primeiro foi o que a Lídia fez comigo, que foi uma coisa que eu acho que é o que a gente que acredita no parto humanizado deve fazer. É muito difícil se a gente quiser bater de frente com outros profissionais ou ficar criticando para nossas pacientes ou para as pessoas que a gente conhece a conduta de médicos que não conhecem o parto humanizado, tá? O que a gente pode orientar é que essas pessoas não conhecem mesmo. A gente tem que saber que essas pessoas não é a realidade delas, como não era pra mim, tá? Para algumas pessoas podem estar sendo resistentes, tá? Ok, mas a maioria eu garanto pra vocês que não conhece o movimento e nunca vivenciou pra saber dizer exatamente o que é poder sentir na pele e se apaixonar. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência e respeito na hora de conversar sobre esses profissionais e com esses profissionais. Eu acredito que bater de frente a gente já cria uma resistência direta e a pessoa já não vai mais escutar nada que a gente tá falando quando a gente for falar e a gente já virou uma ideia maluca. Então acho que é com jeito, falando na mídia, se abrindo, falando com as pessoas de maneira carinhosa, mostrando para os alunos que vão se formar, para quem tá entrando na residência, conversando carinhosamente e de maneira elucidativa, mostrando evidência científica, que é o caminho que a gente vai conseguir trazer mais profissionais para o nosso lado. Então, outra coisa que a gente tem que falar do parto humanizado também, não é que a gente não vá fazer nenhum tipo de intervenção. Muita gente fala, mas aí no parto humanizado nunca faz ocitocina, ou nunca faz epísio, ou nunca faz... Não é isso. O parto humanizado é saber quando é o momento, se for necessário de fazer. É deixar a fisiologia da mulher, é compreender, é ter respaldo científico de até que ponto a gente pode ir sem fazer nada e a partir do momento que precisar fazer alguma coisa, tomar essa conduta consciente, quando for necessário, de maneira respeitosa, com o acordo da mãe e sempre sabendo que, começando pelo que é menos agressivo e sempre tentando respeitar esse momento da maneira mais pura possível. Então, se for necessário fazer, a mãe tem que ser muito informada sobre o que está acontecendo, os porquês. A gente tem que tentar sempre as formas naturais primeiro, depois partir para a medicalização. Tem que respeitar esse momento. Gente, isso não é invenção, volto a falar. Tudo isso tem respaldo científico de monte, que a gente pode procurar na internet, em qualquer revisão, vocês vão achar muita informação nesse sentido. E também, voltando àquilo que a gente está falando, pode ser parto humanizado em casa, na banheira? Não necessariamente. Tem gente que opta pelo parto ser em casa, tem gente que opta pelo parto ser na banheira, mas pode ser no centro cirúrgico, pode ser num quarto, pode ser em qualquer local. Humanizar é respeitar a individualidade. Humanizar é respeitar a mãe, é respeitar o parto, é dar autonomia para essa mãe, é dar protagonismo para essa mãe e para esse bebê. Em relação à cesárea, existem maneiras de humanizar a cesárea, mas a gente vai conversar em outro vídeo para isso não ficar muito comprido. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é um profissional da saúde que nunca teve contato com a humanização do parto, procurem se informar, porque eu garanto pra você que é um caminho sem volta. Uma vez que você for picado por esse bichinho, você sentir a emoção e a vivência que é uma experiência nesse grau, você nunca mais vai conseguir voltar para os seus conceitos antigos. E você, mamãe, que quer um parto humanizado, que sonha com esse parto natural, que sonha com esse momento especial, se informe, pesquise, converse com seu médico de maneira carinhosa, mostre para ele o que você acha, procure profissionais sexy, de profissionais que estejam interessados e
Vá correr atrás do seu sonho, porque com certeza é uma maneira única e especial. A gente vai ter outras oportunidades, podemos conversar sobre 1000 coisas em relação à humanização. Quem quiser deixar dúvidas, deixa aqui embaixo. Mas não esquece também, se você gostou do vídeo, dá o seu like, compartilha, escreve aqui seu comentário, me segue nas redes sociais e vamos nos falando. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!